Boa noite, turma, novamente, né? Então vamos lá. A gente já fez a correção, agora a gente vai para um próximo passo, né? Conhecer aí os custos dos processos de compras de produtos e serviços. Deixa eu lembrar, amanhã tá, é feriado, amanhã a gente não se encontra, amanhã não tem atividade, mas na sexta-feira, tá bom? Vai ter atividade sobre esse conteúdo que eu tô passando hoje para vocês, tá? Só que assim, o custo dos processos de compra de serviço, a gente sabe, né? A gente estudou o conceito dele, então quando a gente fala de custo dos processos de compra de produto e serviço, é toda atividade de suprimento de materiais de dentro da empresa, tá? Então aí estamos nos referindo não somente ao ato de adquirir bens necessários, tá, para qualquer operação adequada dentro da empresa, mas também a gente está se referindo a todas as atividades recebidas, tá, feita aí corretamente, desde a parte da compra, desde a parte de instalação, até mesmo fretes e o serviço, tá bom? Então, esse custo de processo de compra de produto e serviço envolve aí todo o custo de aquisição, como o transporte dos materiais comprados, até pelo comprador, toda a tua mão de obra, toda a infraestrutura, o custo logístico total também, tá bom? E aí a gente sabe, né, que falando de instalação, falando mão de obra, falando custo de aquisição, infraestrutura, a gente vê, tem execução dos trabalhos, né, em direito trabalhista. A gente vai ver tudo nessa aula aqui, um cálculo em cima de custo fixo, custo variáveis, custo de venda, imposto, tá bom? E até mesmo o teu serviço de mão de obra e a fórmula também de todos esses pontos, né, em fórmula, e a fórmula também de materiais, tá? De compra de materiais. Então, o que eu vou fazer com vocês? Não vou exigir, eu vou passar aqui para vocês todo ele, vocês vão estudar, tá? Que na sexta-feira eu posso colocar um cálculo para vocês resolverem. Só não vou identificar qual dessas fórmulas que eu vou apresentar para vocês agora, mas lá na nossa atividade de sexta eu vou colocar somente um e umas perguntinhas. Não vou fazer com que vocês resolva toda a questão, porque ela é bem grande, ela tem que prestar bastante atenção, então assim, não vou exigir isso na prova, então é para mais conhecimento, tá? Isso aqui também tá em vídeo, aí vocês vão ter o vídeo aí pelo resto da vida de vocês. Então, é o mesmo para prática de estudo, tá bom? Porque realmente está na ementa e a gente precisa seguir o que está no conteúdo programático, tá bom? Então vamos conhecer, né? No custo dos processos de compras de produtos e serviços, a gente tem aí que ele apresenta para a gente o cálculo de mão de obra direta, tá? Mão de obra direta. Temos o cálculo dos materiais diretos, temos o cálculo de custo unitário do serviço, custos fixos, custo variáveis de venda, definição da margem de lucro, tá? E o cálculo da taxa de marcação e cálculo do preço de venda. Então, olha só, 8 pontos que ele apresenta para a gente aí, né? É conhecer todo dentro do custo de processo, tá? Eu vou encurtar aqui, que o custo de processo envolve todos esses pontos, todos esses 8 pontos que ele apresenta pra gente. Então, vamos conhecer, né? Então, aqui, cálculo de obra direta, a gente tem o custo da hora, o valor do salário, mais os encargos sociais, o número de empregados, né, que tem dentro da empresa, vezes aí 60 horas, tá? Então, essa é o seguinte cálculo que vamos encontrar. No cálculo dos materiais diretos, tem o materiais direto, né, igual a matéria-prima, tá? Na verdade, assim, para esse cálculo aí,
de cálculos diretos, geralmente no enunciado, a gente já tem o total, porque a gente se trabalha com total. Então, é a soma de todos os materiais que foi envolvido aí no processo de compras de um serviço, de compras para a empresa, tá? Então aí é só uma identificação. Vocês observam que só tem a identificação de MD ou MP, que é a posição que a gente pode encontrar no enunciado. Sabemos que materiais diretos seria MD e matéria-prima, tá? MP. Então aqui a gente não precisa, ele coloca como cálculo, mas a gente não vai bater muita cabeça, porque geralmente ele vem no enunciado que se pede, tá? E ele já vem somando. Se não vier somando no enunciado, a gente pega lá todo o exemplo que, se for de materiais direto ou de matéria-prima, e faz a soma. Muito rápido. Somou tudo, obtém-se o resultado, tá? E aí eu vou explicar, a gente vai ver melhor na nossa prática, né? No vamos praticar, tá bom? E aí o terceiro, né? Custo unitário do serviço. Então, esse custo unitário de serviço aí, a gente vai pegar o custo da mão de obra direta, cadê? Mais o custo do material, tá? E aí a gente segue aí essa formulazinha, também muito fácil, não é difícil. E aí temos o custo fixo, tá? Lembrando que esse custo unitário aqui é o nosso terceiro pontinho, tá? Nosso terceiro aqui. E o custo fixo. A gente sabe que o custo fixo, né, de dentro da empresa é todo aquele ponto de despesa com aluguel, telefone, água, materiais de limpeza, depreciação, e se isso vier dentro de um enunciado, você já sabe de cabeça que é custo fixo, tá bom? E aí eu não coloquei o cálculozinho do custo fixo porque você já sabe, né? É a mesma fórmula que vocês já usaram, então não é difícil, tá bom? Eu não coloquei aqui não a fórmula dele, mas aí você já tem. E aí no quinto, né, temos aí o custo variável de venda. Vocês têm o custo variáveis, né, o entendimento, e aí a gente vai ver todo o custo variável de venda. Quando se trata, e no enunciado se tratar de empresa e se tratar aí de custo dos processos, a gente envolve, tá, nesse custo de processo, todo os impostos. Então, aqui, nesse custo variável de venda, ele vai entrar todos os impostos, tá bom? Definição da margem de lucro. O que seria, né, essa definição de margem de lucro? É todo o lucro esperado pelo empresário, tá? Após todos esses custos que a gente obtém, né? A empresa, ela tem aí uma porcentagem, ela apresenta uma porcentagem. E geralmente, essa margem de lucro, ela também se apresenta no enunciado em porcentagem, tá bom? Não esquece que ela se apresenta em porcentagem. Temos taxa de marcação. A taxa de marcação, gente, ela é muito conhecida como TM, tá bom? Não esquece. É o fator aí que vai definir todo o preço de venda do serviço, tá? Então guarda isso no coraçãozinho de vocês, que é esse elementozinho aí que a gente vai utilizar, o nosso TM, tá? Cadê? E temos o nosso cálculo do preço de venda. Nosso cálculo de preço de venda. Lembrando que o nosso TM, a gente tem uma formulazinha, é que eu não coloquei aqui para vocês, me perdoe. Mas vocês podem estar anotando essa formulazinha do nosso TM, que é TM igual a 100, tá? TM igual a 100 sobre 100 menos, aí vocês abre parênteses e coloca CF, porcentagem, tá? Mais o CVV, tá? Mais o ML. CF, vocês sabem que é o custo fixo, tá? O CVV aí é o custo variável de venda, e
o mais o ml é a margem de lucro, tá bom? Então anotem aí para vocês. A fórmula da nossa taxa de marcação é essa, é TM igual 100, não esquece, sobre 100 menos, entre parênteses, CF porcentagem, custo fixo e porcentagem, tá? Mais o custo de venda, custo variável de venda, mais margem de lucro, tá? E aí a gente segue o desenvolvimento da fórmula. E já para o cálculo de preço de venda, temos aí o nosso PV igual a CU T e o nosso TM. Lembrando que o CU T é o nosso custo unitário, tá bom? Custo unitário aí. E o nosso TM é a nossa taxa de marcação, tá? Nosso TM geralmente a gente já na fórmula a gente encontra. É muito fácil também, rapidinho. Então, todos eles, tá? A gente vai conhecer um por um, desenvolvendo em um só enunciado. Então, vamos observar bem o enunciado para a gente conseguir desenvolver essas formulazinhas, tá? Então, bora lá. Com calma, né? Aqui vem um exemplo que ele traz pra gente. Olha só. A empresa é uma oficina mecânica e está efetuando um serviço de pintura em uma porta e em um paralama de um automóvel. E o seu serviço será executado em 8 horas. Vamos considerar que a empresa possui 2 empregados e o custo total da folha de pagamento seja aí de 1.500, cujo os encargos sociais de pagamento, né, aí que ele mostra pra gente, é de 60%, que dá aí no total de 900. E assim, para calcular o custo da hora do empregado na prestação do seu serviço, tendo em vista uma lavagem de carro, que vai aplicar no serviço de 300 litros de água, uma lata de cera. Preços desses materiais são de 20 litros, de 9 unidades em flanela de 5, respectivamente, assim o custo do material que ele apresenta para a gente é a água aí por 12, né? Por R$ 12, cera por 8, flanela por 13 e o total aí dos 23. Lembra lá que eu falei para vocês que o nosso passozinho de cálculo de materiais direto ele apresenta pra gente no enunciado? É a mesma forma aqui, ó. Ele sempre vai aparecer dessa forma, gente. Muito difícil tu ter que procurar e fazer a soma, mas aí é fácil. Olha só, tu vai somar todo ele, né? Todo o custo do material que deu. Olha aí como ele já traz pra gente, né? Ele mostra um total de 23, né? Então aí a gente vai ver isso lá na frente, tá? E continuando, ele coloca aqui, tendo em consideração que a empresa possui um custo médio nos últimos 6 meses aí de 2.000, incluindo nesse valor as despesas do aluguel por labore, telefone, água, materiais e todo aquele ponto que eu até coloquei para vocês como exemplo aí. E aí vamos considerar, né, que a receita bruta nos últimos 6 meses foi de 16.000. Então, dando continuidade, né? Portanto, aí observamos que o custo fixo logo, se tem custos variáveis, com isso a empresa tem uma tabela de impostos. Temos os impostos aqui, turma. Esses impostos, ele entra na parte de custo variável de venda. Lembra que eu falei para vocês lá no slidezinho, na fórmula, que ele apresenta pra gente? Ele também é uma maneira bem fácil de se resolver, tá? A gente vai ver mais lá na frente. Tem uma tabela de impostos aqui, o ISS-QN de 5%, PIS de 0,65%, COFINS 3%, contribuição social de 1,08% e o RPJ, lucro presumido de 1,20%. Eu sei que no coraçãozinho de vocês ainda tem o conceito de cada um. Tô sentindo isso, tá? É aquela brincadeira, mas continuando. Margem, lucro, que é de 15%, né, que ele coloca aqui pra gente. Olha como ele já dá a nossa margem de lucro, né, de 15%. E aí a gente precisa obter toda a taxa de marcação e determinar todos os pontos
do processo de serviço. Quando ele coloca, determine todos os pontos de processo de produtos e serviços, a gente vai elaborar toda aquela formulazinha que eu apresentei para vocês. Todos os 8 passos que eu coloquei lá para mais conhecimento. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, bora lá. Tem os passos lá que eu apresentei para vocês. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tem desses 8 aqui, tem uns que a gente já encontrou. Só no enunciado a gente já tem a resposta, tá? Então, aí, observem sempre o enunciado, como eu falei para vocês. Sempre olhem todo o enunciado com calma. Não precisa se apavorar se esse enunciado ele for muito grande. Que aí a gente já pensa, nossa, vai dar mais de uma folha de cálculo, né? Então, não, é só coisa rápida e coisa simples também. Então, olha só. Para primeiro, né, a gente sabe que é uma oficina mecânica, né, uma empresa de oficina mecânica aí efetuando um serviço de pintura em uma porta e um paralama de um automóvel, né? Então, ele tem lá o serviço, lembrando lá do enunciado, ele tem lá o serviço executado em 8 horas. Então, como é que a gente vai fazer? Temos o custo da hora, né, lá no enunciado, o valor do salário mais... Temos os encargos também que ele mostra lá no nosso enunciado, tá? Não esquece. Temos também o número de empregado que ele fala lá no enunciado. E aqui os 160 é da fórmula mesmo, tá? Então, como é que fica? Custo da hora, tá? Igual 1.500, valor do salário. Lembra que tá lá no enunciado 1.500, mais o encargo social. O que é o encargo social? Lembra lá que ele coloca porcentagem de 60% e traz os 900? Pois é, encargos sociais. São 2 empregados, né, que a gente viu no enunciado, vezes aí os 160, tá? Então, fazendo aí passo a passo dele, né, pega 1.500 mais 900, a gente obtém um resultado aí de 2.400. Depois, vocês fazendo aí, vocês vão confirmando na calculadora de vocês, tá bom? Não esquece. E aí, sobre 2 vezes 60, né? 320. Então, a gente já tá encontrando aí o resultado. Custo da hora, que ele mostra pra gente aqui, a gente pega 2.400 sobre 320, né? A gente obtém aí o resultado de 7,50. Então, para o preço de prestação de serviço que a empresa está adquirindo aí, tá? De cada empregado, temos aí de 7,50. O custo da hora desses serviços. Olha que pouco, né? Meu Deus. Então, bora lá. Lembrando, tá? Antes de passar para o próximo passo, sobre esses encargos aí, é recomendado sempre consultar, né, o contador da empresa a respeito da incidência desses encargos trabalhistas, porque muda muito. Muda em questão do valor que eles recebem, tá? Cada colaborador tem um valor aí que ele recebe, né, por conta de perfil, até mesmo de perfil, então muda bastante os encargos. E aí, vai estar notório sempre a porcentagem e o valor, tá bom? E aí vocês observam que a gente pulou, né? A gente tá no nosso custo unitário, que é custo da mão de obra direta mais o custo do material. Por quê? Como eu falei para vocês. Então, lembra lá que no nosso cálculo de materiais direto, a gente já tinha encontrado no nosso enunciado. Então, no enunciado mesmo ele mostrou, né? Ele mostrou lá a lavagem de carro,
né, que vai ser aplicado no serviço. Ele mostrou o valor de cada produto de água, o valor total, né, e da cera também, da flanela, e aí o total deles todo que dá R$ 23, tá tudo no enunciado. Então, por isso, turma, que a gente já pulou para o terceiro passo, que é o custo unitário, custo da mão de obra direto, mais o custo do material, porque lá no enunciado a gente já obteve nosso valorzinho que a gente vai utilizar. Então, na fórmula, né, como é que ele vai ficar? Na fórmula, ele fica da seguinte maneira: o custo unitário, né, igual aí 5, tá lá no nosso enunciado, vezes 8 horas. Lembra que lá no início também ele fala das horas trabalhadas, que são 8 horas, que ele só tem, na verdade, 8 horas. Pois é. Então, aí, 8 horas mais o custo do material, que também tá o total lá de 23. Então, aí não precisa a gente bater cabeça procurando o cálculo de materiais direto. Não precisa, porque a gente nem acrescentar aqui, porque lá no enunciado ele já deu tudo pra gente, tá bom? Então, olha só, interessante, né? Resume bastante aqui pra gente desenvolver o nosso cálculo. Então, ó, a gente já tem a base, né, do nosso custo unitário, e aí desenvolver ela. Custo unitário, pega aí 5 vezes 8, né, mais 23, fazendo total seguido, né, fazendo a soma seguida, aí a gente obtém o resultado de R$ 63 aí de custo unitário, que a empresa tem, tá bom? E aí, vamos para o nosso próximo passo, que é o nosso custo fixo, né? No enunciado ele mostra pra gente lá todos os meses, né? O custo médio do último mês, de 6 meses, que foi 2.000, e a receita bruta média dos últimos 6 meses, que foi 16.000. Só que aqui, o nosso CF, tá? Ele é todo o percentual do custo fixo em relação à receita bruta, tá bom? Então, observe lá no enunciado o que seria a receita bruta, tá? Esse CFM, ele significa aí pra gente o nosso custo fixo médio, tá bom? E esse RBM é a nossa receita bruta média, tá? Então, anotem isso daí também para mais de conhecimento, né? Então, CF, porcentagem, é percentual do custo em relação à receita bruta, tá? CFM, custo fixo médio, e o RBM é receita bruta média. Como é que a gente vai resolver isso? Da seguinte forma: CF, porcentagem, tá? Igual, o que seria o nosso custo fixo médio? Lá no enunciado. Lá no enunciado ele fala pra gente que o custo fixo médio nos últimos 6 meses é de 2.000. Tá bem clarinho lá pra gente, tá bom? Sobre a nossa receita bruta média, que é 16.000 vezes 100, tá? Então, aí já temos a nossa base aqui. Só seguir agora pro desenvolvimento dela. Então, a gente tem CF igual, pega aí 2.000 sobre 16.000, a gente obtém, vezes, né, nosso 100zinho. E aí, a gente obtém aí 12,50%, tá? Então, o percentual do custo fixo em relação à receita bruta é de 12,50%. Difícil? Acho que não. Mas aí a gente tem nossa receita bruta média, né, de 2,50 aí, e significa que cada mercadoria vendida ela deverá suportar, tá, com 12,50 dos custos fixos através das suas vendas, tá bom? Nesse valorzinho aí que a gente encontrou, nesse percentualzinho que a gente acabou de encontrar. E aqui temos a quarta, né, o quarto passozinho. Então, vamos pro próximo. Lembra lá no enunciado que ele falou pra gente
dos impostos, né? Ele mostrou a tabela pra gente lá do ISS-QN, PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, lucro presumido, dos impostos que as empresas vão ter que pagar. Como é que a gente encontra, né, esse valorzinho? Você vai olhar lá naquele enunciado, aquela tabela. Tem o ISS-QN, que ele mostrou lá a porcentagem, cada um tem a sua porcentagem. Então, aquela porcentagem pequenininha que vocês viram do ladozinho, vocês vão somar. Somando todo aquele imposto, a gente obtém esse resultado de 10,93. Depois fazem isso, tá? Terminou a quarta, vocês têm 10,93 como resultado para vocês ir atrás desse resultado lá naquela tabela de imposto que eu mostrei para vocês lá no enunciado que tem lá. É só somar, gente. Então, o custo variável de venda, o quinto passo, né, é só soma, tá? Tu vai somar todos os impostos que vai obter aí o custo variável de vendas, o totalzinho, né? O tributos incidentes da empresa. Lembra também que existem várias formas, né, de tributação. Tem essas, tem outras também. E aí existem N tributos, né? Mas para essa situação, tá? É só pegar o ISS-QN, PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ e aí fazer a soma. Que aí você já tem o resultado, tá bom? Então a gente sabe que o nosso custo variável de venda é de 10,93. A gente vai precisar disso lá na frente, acho que a gente vai precisar sim dessa somazinha aí, tá? Então olha só, conseguimos aí o primeiro, a gente sabe que o segundo o primeiro passo a gente conseguiu, a gente sabe que o segundo passo já tá todo no enunciado, e aí a gente só aproveitou o enunciado que ele trouxe pra gente e colocamos no nosso terceiro passo, né? Vamos para o quarto passo, resumimos o quarto passo, nossos custos fixos aí. O quinto é o mais fácil também, porque é só pegar todos aqueles impostos que tá na tabelinha e somar, pronto, 10,93 é o resultado. E o sexto, né? Qual seria a definição de margem de lucro? Será que ele aparece aqui pra gente? Então, não, ele não aparece. Mas lá no nosso enunciado, ele fala sobre margem de lucro. E lá no nosso enunciado ele já diz que é 15%. Então, a margem de lucro é o lucro esperado, tá, pelo empresário. Todo empresário aí da empresa. Após pago todos os custos, para fixação aí da margem de lucro da empresa, ela sempre tem que estar atenta. Todo esse profissional tem que estar atento, que aí além dos custos, né, são preços praticados pelo mercado. Então, lá no nosso exemplozinho, lá no nossa pergunta, ele já dá. Lá ele coloca pra gente que é de 15%. Então aí fica mais fácil quando ele aparece pra gente. Na verdade, ele sempre vai aparecer, turma. Sempre vai aparecer no enunciado a margem de lucro da empresa. Varia, né? Vai variar muito. Aqui pra gente é 15%. Lá na frente, quem sabe, né? Se a gente for se deparar mais uma vez com essa atividade, ele possa vir aí com 20% ou com 30%, tá? Mas aqui no nosso enunciado é 15%. E a gente já tendo essa margem de lucro, a gente não precisa aí bater cabeça com o cálculo, porque o enunciado já apresentou pra gente, né? Então a gente pula para o sétimo passo, que o sétimo passo ele fala sobre a nossa taxa de marcação. E lembrando que no enunciado ele dá a margem de lucro de 15%, na nossa taxa de marcação a gente vai precisar desses 15%. Ele vai entrar aqui nessa nossa formulazinha. Então, olha só, nosso TM, né, 100. Lembra que eu não coloquei lá na fórmula, logo lá no início, mas eu falei para vocês. Falei para vocês que é TM, né, igual 100 sobre 100 menos, abre parênteses aí, CF porcentagem, mais o nosso CVV mais ML, fecha parênteses. Gente, esse CF porcentagem mais CVV mais ML é o resultado final, tá? É o resultadozinho final.
Só que a gente não fez foi o cálculo do nosso ML, que é a margem de lucro, tá? O significado dele é margem de lucro. A porquê no enunciado já apresento pra gente. Então, olha como é que fica, tá? Como é que vai ficar? TM igual a 100, a gente sabe que 100 vai estar aí, bonitinho, né? Então, a estruturaçãozinha dele vai ficar menos 12. Lembra do nosso 12zinho lá do resultado do nosso custo fixo? Do nosso percentual de custo fixo em relação à receita bruta? Pois é, nosso CF porcentagem é esse aí, 12,50, tá? Mais 10,93. Sabe de onde é esse 10,93? É lá da soma dos nossos impostos, do custo variável de venda. Lembra da tabelinha que eu falei para vocês somarem tudinho aqui, para vocês encontrar esse valor aí de 10,93? Pois é. Então, ele entra aqui no nosso TM, mais nossa porcentagem aí, olha a nossa porcentagem, 15%, margem de lucro, tá? Aqui tá em 15, tá em reais, né? Mas é 15%. Então, pronto. Bora desenvolver aí a nossa formulazinha que ela já tá num pontozinho. Então, aí, TM, né? Primeiro a gente resolve de baixo, não mexe de cima, não tem nem por que mexer, tá bom? Então, TM menos 100. Aí a gente pega lá o nosso... Faz direto, né? Toda a somazinha aí. 12,50 mais 10,93 mais 15 aí a gente já obtém o resultado. A gente obtém o resultado aí de 38,43, tá bom? Aí repete novamente o nosso 100zinho, né? Sobre, pega aí 100 menos 38,43, a gente tem 61,57, tá? E como o 100zinho lá de cima ele desce, tá bom? E aí ele fica 100 sobre 61,57, tá? Que é o resultado de 100 menos 38,43. E aí, 100 sobre 61,57, a gente tem TM igual 1,62. Então, esse 1,62 é a taxa de marcação. Taxa de marcação da empresa, tá? E por último, a gente vai encontrar o resultado do serviço de pintura, o cálculo de preço da venda, né? Que é o nosso oitavo passozinho por último, tá bom? Olha só, o por últimozinho aí que vem PV, tá? Preço de venda igual CU, custo unitário de serviço, do serviço, na verdade. E o nosso TM aí, que é a nossa taxa de marcação. Como é que a gente faz isso? Então, PV igual 63, tá? 63 que a gente encontrou, vezes 1,62, que foi o último valor que a gente encontrou aí, né? Que a gente encontrou agora na taxa de marcação. Esse custo unitário aí, gente, de serviço, lembra que a gente fez, tá na nossa formulazinha. Ai, da onde saiu esse 63? Busca lá na fórmula atrás, depois, o resultado do custo unitário de serviço. É aqui que ele entra, tá bom? E aí, fazendo isso, temos aí o nosso resultado de 102,06 reais, tá? Então, aí,
a execução, o resultado da execução de pintura da porta de paralama lá do automóvel, que é esse preço, tá? Esse preço do serviço. Então, a gente encontrou todo o custo dos processos de compra de produtos e de serviço dentro desse exemplo, dentro do enunciado também que ele mostrou. E no enunciado ele já ajudou bastante. Então essa é a fórmula que eu apresento para vocês, tá bom? Na sexta-feira, amanhã não vai ter nada, amanhã não tem aula, amanhã é feriado, tá? Na sexta-feira a gente se encontra. Na sexta-feira eu vou pegar leve, como eu falei para vocês. Vocês viram que a responsabilidade aqui de estar atento é bem grande, né? Nessa formulazinha de custo de processo de compra de produtos e serviços. Então, é só para aprendizado, tá? Guarda esse aprendizado no coração de vocês, tá bom? E aí, vou fazer como? Vou passar a atividade para vocês, mas não que vocês desenvolvam todas as fórmulas. Não, vai ter um enunciado que vai precisar somente de um aí, tá? Um dessas formulazinhas que aí vocês vão conseguir desenvolver, tá bom? Então, vai ser isso na sexta. E lembra que semana que vem vamos ter mais 3, né? Mais 3 aí cálculozinho para resolver. Não, mais 2 cálculos que a gente precisa conhecer, que é o custo de manutenção 1 e o manutenção 2, que a gente viu por último lá no nosso conceito. E aí o resto vai ser atividade para completar a nossa quarta notinha, nosso quarto 10zinho, tá? E que aí já tá chegando também para quase perto da nossa prova final. Então, o último 10, que é a quinta nota, é a nossa prova final. Então, semana que vem, essa atividade que eu passar já vai valer umas pontuaçãozinhas. E essas atividades vão ser postadas somente lá na plataforma, tá? Então, gente, boa noite. Nossa atividade de hoje é isso, tá bom? Para conhecimento, tá? E na sexta eu passo a atividade para vocês. Tá, então até sexta na atividade que eu vou postar para vocês.